E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão de aluguel e no vídeo de hoje eu trago pra vocês um comparativo original versus remake do clássico do cinema em casa Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Vocês vão poder ver a minha opinião do remake comparado ao que eu acho, ao que eu gosto, ao carinho que eu tenho pelo original, logo após a vinheta. Só que antes de mais nada, dá aquela força pro Sessão de Aluguel. Deixe seu like nesse vídeo que ajuda demais, vocês não têm ideia do quanto isso é novo por aqui. Se inscreve no canal porque tá tendo conteúdo quase todos os dias, seja vídeo normal, seja live ou seja short, tá tendo bastante coisa. Combinados? Então agora vamos falar de Homens Brancos Não Sabem Enterrar. E a rima não foi proposital. Pois bem, quando eu vi que tinha um remake pra ser lançado no Star Plus, eu pensei, pô, é um momento ideal para eu pegar o clássico, o originalzão lá de 92 e assistir. Já fazia alguns anos que eu não revisitava esse filme e infelizmente ele não está disponível em nenhum streaming, cara, nem para aluguel e nem para compra ele não está disponível, o que é um grande pecado. Então a gente arruma maneiras alternativas para assistir, assim como esse que vos fala fez, porque eu tenho vários streams aqui e não tem nenhum, o que eu não entendo, já que esse filme, se eu não me engano, é distribuído pela 20th Century Fox, que deveria estar lá provavelmente no catálogo da Star Plus, que é onde inclusive saiu esse remake. Inexplicavelmente esse filme não está em lugar nenhum, mas eu sei que vocês conseguem dar um jeitinho de assistir caso vocês tenham interesse de revisitar, ou então se vocês nunca assistiram, pegar para assistir, porque vale muito a pena. Desabafo feito, o filme original continua muito divertido, continua muito legal de se assistir, continua muito bacana ver ali aquelas aventuras do Sidney e do Billy, né? Wesley Snipes e o Woody Harrelson tem uma química incrível nesse filme, os dois funcionam muito bem juntos, tanto na parte em que os dois estão se dando bem, se divertindo e jogando bom e velho basquete juntos, quanto também nas partes em que eles estão tretados. Os dois se dão muito bem, a química é muito boa, e isso também acaba sendo algo que acontece aqui neste remake. Os nossos protagonistas dessa versão se chamam Kamal e Jeremy, que são interpretados ali, o Jeremy pelo Jack Harlow, né, um rapper muito famoso, muito conhecido, enquanto o Kamal é interpretado pelo Cinco Walls. E os dois também possuem uma boa química juntos, os dois também funcionam muito bem, só que a química deles acaba funcionando um pouquinho diferente. Eu não vou entrar em detalhes porque eu também não quero trazer aspectos pontuais da história para poder estragar a experiência de quem vai se propor a assistir o remake. Então pode ficar tranquilo, esse vídeo não vai ter spoilers, eu vou falar aqui os meus comparativos de alguns aspectos dentro da trama e vou equilibrando aí, falando o que um é melhor, o que um é diferente do outro, beleza? Então pode ficar tranquilo que spoilers não tem. Free spoilers. A história, né, ela continua sendo destacada pela relação entre um personagem negro e um branco em meio a disputas amadoras de basquete de rua e todas as questões sociais e raciais que isso pode gerar sem grandes aprofundamentos de fato. Isso é algo que acaba acontecendo nas duas, não tem aprofundamento nessa questão social, racial, em nenhum dos dois filmes, mas é um assunto abordado, cheio de tiradinhas, cheio de piadinhas, assim como era antigamente, funcionou agora também assim no remake. Enquanto no original temos Billy, um espertinho que sai dando uma de bobo pra faturar uma grana, jogando em quadras pelas ruas pra pagar a dívida com a agiota, aqui o personagem que emula o seu é o Jeremy, um cara beirando ali os 30 que chegou a jogar um pouco de basquete, porém por motivos de lesões acabou se tornando uma espécie de técnico e se aposentou das quadras. Se aposentou assim, de jogar em alto nível, porque ele continua se divertindo e jogando o seu basquetinho. O Jack Harlow, ele nos entrega um personagem provocativo, um personagem que não se intimida de estar ali naquele meio em que ele é minoria, assim como o Woody Harrelson também fazia, né? Ele consegue se dar bem utilizando do seu bom humor. A princípio ele causa um estranhamento, a princípio ele é mal visto, mas para as pessoas em que ele se preocupa e que ele acaba criando vínculos, começam a entender o seu jeito e acabam por assim gostar do tom de leveza que ele traz para o ambiente. Os dois personagens, no caso, funcionam muito bem nesse ponto. E para os adversários que eles encontram em quadra, esse lado provocativo dele é muito complicado, porque ele usa isso para desestabilizar os adversários, assim como no original. E aqui também é feito de uma maneira que beira o bullying, mas para eles funciona. Já falando da outra parte da dupla, né, enquanto o Snipes nos entrega ali um personagem malandrão das ruas que se preocupava em alguns momentos
relacionamentos mais com basquete do que com a sua família. Nessa nova versão, Kamal é um personagem que tem mais camadas. Ele tem um passado que o assombra por não ter virado jogador profissional, mesmo tendo sido ali uma grande promessa na época de colégio. Aqui ele, além de ter que lidar com a situação financeira complicada, que já era algo que vinha do personagem do Snipes, e ter que lidar ali também com a sua família, ele tem que lidar com esse fantasma do seu passado de ter fracassado na carreira por causa do seu temperamento. Ele também tem que lidar com uma doença que seu pai tem, que está ali já nas últimas. Inclusive quem faz o pai dele aqui nesse remake é o Lance Reddick, que é o nosso conhecido Charon lá de John Wick, né, que infelizmente faleceu há pouco tempo atrás. Então esse aí fica sendo, junto com John Wick 4, um dos seus últimos trabalhos. Jeremy, assim como o Billy, tem uma namorada encantadora que o apoia, que o ama bastante, mas a sua fascinação pelo basquete acaba atrapalhando a relação e ambos precisam amadurecer durante a trama para resolver isso. Tanto lá no original quanto no remake, o personagem lida com esse mesmo problema de amadurecer, da namorada que é mais dedicada, da namorada que é mais focada, e que ele acaba vivendo tanto pelo basquete que acaba deixando de amadurecer a sua cabeça e viver a vida como um adulto. E os dois vão se desenvolvendo no decorrer dos filmes. Isso também acontece muito parecido. É claro que aqui temos motivos diferentes para ambos os personagens amadurecerem, mas a dinâmica é bem similar. Com torneios bem mais organizados, né, valendo muito mais grana e também com mais personagens participativos ali dentro da história, o remake tenta elevar o micro-universo do filme original, porém o nome é forte demais para que comparações não sejam feitas. Inclusive esse vídeo que eu tô fazendo aqui é o puro suco da comparação. O clássico, né? A gente pega esses filmes clássicos que ganham essas versões, é dificílimo de você conseguir desvencilhar da obra original. Infelizmente é um fantasma que os remakes têm que lidar, e aqui não é diferente. E talvez por isso ele tenha sofrido tantas críticas. Como a história dele é livremente baseada, né? Tem bastante coisa diferente, muitas até mais diferentes do que coisas iguais. Tirando alguns pontos dos personagens e tal, desenrolar o ambiente e tudo mais da história é completamente diferente. Se esse filme tivesse um outro nome e falasse que era uma homenagem distante a Homens Brancos Não Sabem Enterrar dos anos 90, talvez ele tivesse sido melhor aceito pela crítica. Ainda não temos tantas críticas assim, principalmente aqui no Brasil, via internet afora, para poder fazer um comparativo, mas vendo algumas críticas gringas, a galera malhou muito pesado, principalmente por esse remake tentar tratar as coisas de uma maneira mais leve, tentando trazer os personagens protagonistas um pouco mais chapa branca do que os dois protagonistas da versão original, em que eles eram os personagens um pouco mais marginalizados, personagens mais humanizados, eu diria, personagens mais passíveis de cometerem grandes erros. E aqui, por mais que os personagens nesse remake também cometam erros, tem uma passadinha de pano. Parece que os erros são menores, são menos prejudiciais, são menos impactantes, talvez eu diria, do que lá no original. Os personagens são menos errôneos, os personagens são mais carismáticos, os personagens são mais certinhos. Essa é a verdade. Mas ele não é um filme ruim, pra mim pelo menos tá longe de ser. Ele é um filme simples, tem personagens legais, engraçados, situações cômicas, o bom e velho basquete, uma amizade inesperada que é formada, tudo isso tem de igual o primeiro. E sim, pra mim, ao meu ver, é uma boa homenagem ao filme original que merece ser assistido. Caso você queira assistir algo pra descontrair, passar o tempo, se divertir, rir um pouquinho no fim de semana, tá de bobeira, um feriadão, tá no fim da noite aí, você quer assistir alguma coisa tranquila antes de dormir, é uma ótima pedida lá no catálogo da Star Plus pra vocês. E eu recomendo, se possível, quem sabe, fazer como eu fiz, que é assistir o original e assistir o outro em seguida, ou então em dias seguidos. Tipo, se você tem pouco tempo no seu dia, assiste o original num dia, no outro dia você assiste o remake. Tente assistir os dois mais próximo possível pra você poder fazer esse comparativo também. Foi uma das coisas que eu achei mais legal, foi assistindo os dois e traçar esse comparativo. Geralmente quando a gente faz esses comparativos, a experiência não é das melhores. Geralmente a gente fica comparando ao ponto de estragar a experiência, e com esse filme, pra mim, não foi assim. Pra mim foi o contrário. Na verdade, agregou muito um ao outro eu assistindo os dois. Porque como eles lidam ali com dinâmicas parecidas, mas de maneiras diferentes, um filme acaba completando o outro de certa forma. Coisas que talvez ficaram inacabadas lá no original, aqui a gente tem um vislumbre melhor, um panorama mais bem amplo aqui, sendo abordado, e que, pra mim, foi satisfatório.
Bem, meus queridos, esse foi o meu original versus remake de Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Esse é um quadro que não existia no canal. Eu criei ele mesmo só porque eu queria fazer aqui esse vídeo, de fato. Mas se vocês gostarem do quadro e quiserem que eu faça mais outros episódios dele aqui, trazendo obras originais comparadas com seus remakes, diga pra mim nos comentários e também diga quais histórias, quais filmes vocês gostariam de ver aqui eu fazendo esse comparativo. Pode ser que se torne um quadro recorrente aqui no canal, seria bacana. Eu gostei da experiência de fazer esse episódio e faria mais tranquilamente. Então espero que vocês tenham gostado, deixem seu like porque ajuda muito, se inscrevam no canal, eu não canso de pedir porque ajuda muito, esse retorno de Sessão de Aluguel tá com tudo, muito conteúdo, então deem essa forcinha, não custa nada, não paga nada e dê essa força. E se vocês quiserem ajudar o canal de alguma maneira, aqui embaixo na descrição tem uma chave Pix, você pode contribuir a partir de 50 centavos, R$1, o quanto você quiser, porque o canal perdeu a monetização. E se você puder ajudar, será de bom grado e esse dinheiro será revertido ao Sessão de Aluguel, com equipamentos e com estrutura para poder gravar e editar vídeos e fazer também lives, que eu tô fazendo poucas lives porque meu equipamento tá meio complicado de fazer lives com ele, beleza? Então é isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui, foi lindo, aquele abraço e até a próxima sessão. Tchau.